Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bíblia Aberta. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem, que compartilham o vídeo, que deixam o seu comentário, o seu like. Saiba que você tem feito a diferença no nosso canal. E eu continuo pedindo que vocês continuem compartilhando o nosso vídeo para que o nosso canal cada dia mais alcance mais e mais pessoas. Deixo aqui a minha gratidão a todos que se inscreveram no canal e que continuam compartilhando os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar um rei que governou em Jerusalém por 55 anos. E este rei foi um dos piores reis que reinou em Jerusalém. O nome desse rei é Manassés. Se você ainda nunca ouviu falar de Manassés, hoje você vai se surpreender com a história de Manassés. E vai se surpreender mais ainda ao saber até onde vai o amor de Deus e a compaixão pelos seus filhos. Você encontra este relato tanto no livro de 2 Reis, capítulo 21, quanto 2 Crônicas, capítulo 33. Eu vou fazer a leitura no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, e peço que você acompanhe na sua Bíblia, juntamente comigo, essa leitura. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Versículo 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e os levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você ficou assustado com a história de Manassés? Pois é, a Bíblia relata que Manassés era filho de Ezequias. E Ezequias foi um rei de Jerusalém, servo do Senhor. E no reinado de Ezequias, conta a palavra de Deus que ele destruiu todos os ídolos que havia no reino de Judá. E Ezequias era um servo do Senhor Deus. Porém, quando Ezequias teve uma doença, o Senhor lhe enviou o profeta Isaías. E Isaías falou para Ezequias que colocasse a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. E nesse período relata a palavra de Deus que Ezequias virou para o canto da parede, chorou muito e pediu a Deus mais uma oportunidade. Nesse período que Isaías já estava saindo do palácio, o Senhor fez com que Isaías voltasse ao palácio e falasse para Ezequias que Deus tinha ouvido a oração de Ezequias
e que o Senhor havia lhe concedido mais 15 anos de vida. Que história fantástica, né? Mas olha, nesses 15 anos a mais que Ezequias teve, nasceu-lhe um filho chamado Manassés. E conta a palavra de Deus que com 12 anos de idade, Manassés começou a reinar, ainda muito jovem. Porém, o que aconteceu é que Manassés não foi um rei conforme o desejo do Senhor. Manassés começou a praticar várias coisas que o Senhor repudiava. Entre elas, adorar ídolos. Ele construiu deuses para Baal, para os Balaíns. Tudo que o Senhor falou para não fazer, Manassés fazia. Manassés praticava magia. Manassés era um homem que consultava videntes e cartomantes. E tudo isso o Senhor repudia na sua palavra e já havia ordenado para que o povo de Israel não fizesse isso, porque todos esses costumes eram costumes dos povos pagãos e o Senhor abomina esse tipo de conduta. Interessante, por quê? Porque Manassés fez tudo isso e muito mais. Manassés, diz aqui a palavra de Deus, que chegou a queimar os seus filhos em sacrifício pelos seus deuses. E aí você pode estar se perguntando, como pode uma pessoa chegar a esse nível de queimar os próprios filhos em sacrifício a deuses, do qual o Senhor também repudia? No terceiro mandamento da palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo da terra. É um mandamento do Senhor. Diz a palavra de Deus que Manassés fazia todas essas coisas e ainda se agravou muito mais, cometendo grave pecado de queimar os próprios filhos para deuses. E diz a palavra de Deus que Deus enviou os comandantes assírios, aonde levou Manassés preso para a Babilônia, que ele foi levado humilhado. Eles colocaram um anzol no seu nariz e algemas de bronze nos seus pés e nas suas mãos. Sabe que às vezes o Senhor permite coisas duras que aconteçam na nossa vida, porque o propósito de Deus é salvar os seus filhos. E Manassés estava vivendo uma situação terrível. Manassés levou toda uma nação a pecar, estava fazendo o povo sofrer, e ele mesmo se tornou um ser repugnante diante de Deus. O que o pecado faz com o ser humano? Como que um pai consegue pegar seus próprios filhos e queimar a deuses falsos? O Senhor nunca pediu isso de nenhum de seus filhos. Certa vez, na palavra de Deus, o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Porém, o Senhor não permitiu que ele concluísse aquele sacrifício, porque, na verdade, o Senhor queria ver aonde ia a fé de Abraão. Mas não era tanto isso, mas o Senhor queria mostrar, através da história de Abraão e de Isaque, que Deus sacrificaria o seu próprio filho pelo amor da humanidade. Diz a palavra de Deus que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Mas Jesus não morreu contra a vontade dele. O próprio Cristo se ofereceu para morrer por nós. E sabe que quando Manassés estava lá em Babilônia, preso, sofrendo, em algum momento da vida, ele recordou de todos os ensinamentos do seu pai. E ele então orou ao Senhor, se arrependeu. E a palavra de Deus diz que ele se humilhou muito. E o Senhor atendeu a oração de Manassés. E Manassés então
voltou para a sua terra e continuou a governar agora o seu país. Só que agora, dessa vez, Manassés era uma nova criatura. Ele já não praticava mais os mesmos atos que ele praticava. E aí diz a palavra de Deus que ele destruiu todos os altares que ele mesmo havia construído para os ídolos, e agora então ele estava adorando a Deus e fez com que todo o povo também se voltasse ao Senhor. Olha para você ver como que é interessante. Quando Deus colocava um reino para governar o povo, a espiritualidade do povo ia depender muito daquele rei. Se aquele rei ele não era espiritual, ele não adorava a Deus, ele não buscava Deus, mas ele incentivava o seu povo a fazer o contrário, toda uma nação se perdia, toda uma nação recebia as consequências dos seus atos. E não foi diferente na vida de Manassés. Um rei duro, orgulhoso, feiticeiro, idólatra, mas mesmo assim a misericórdia de Deus o alcançou. Quando Manassés, lá então na prisão, sozinho, provavelmente meditando em todos os atos horrorosos que ele cometeu, mas a mente dele se voltou lá ao passado do que o pai havia lhe ensinado. Como é importante que os pais ensinem os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E foi justamente isso que fez com que Manassés se arrependesse dos seus pecados. Hoje talvez os nossos filhos talvez estejam tão distantes, cometendo coisas que talvez seja até repudiante diante dos olhos do Senhor, mas olha, a misericórdia de Deus ainda está estendida a essa terra, sabe? O amor de Deus está estendido para todos, o amor de Deus não cessa, a misericórdia de Deus não tem fim, mas o Senhor ainda trabalha no coração dos seus filhos. Sabemos que um dia as oportunidades findarão, mas ainda o Senhor está convidando aqueles que estão lá perdidos, andando por caminhos tortuosos, por caminhos terríveis, abomináveis, mas o Senhor quer restaurar a vida dos seus filhos e nós não podemos desistir. Nas nossas orações nós vamos estar orando pelos nossos filhos, porque assim como Manassés teve uma oportunidade na vida e ele agarrou essa oportunidade, nossos filhos também terão oportunidades. Você está tendo a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de se voltar ao Senhor. Nós vimos nesse capítulo o quanto que Deus repudia feitiçaria, idolatria, adoração a ídolos. O Senhor Deus deixa isso bem claro, que nós devemos adorar apenas a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso eterno Redentor. O Senhor não se alegra que nós nos curvemos diante de imagem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo da terra. Também as pessoas que procuram cartomancia, cartomantes, que mexem com essas coisas de horóscopo, essas coisas que está além do conhecimento do ser humano, também não é do agrado do Senhor. O Senhor deixou bem claro aqui que todas essas coisas o Senhor Deus abomina e repudia. Magia negra, todo esse tipo de coisas que não é da vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus deseja que nós nos afastemos de todas essas coisas. E hoje, se você estiver praticando algo que o Senhor repudia, ainda existe tempo, ainda você pode abandonar e o Senhor está pronto a te perdoar e a limpar você de todos os seus pecados. É isso que a salvação faz na vida do ser humano. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê um final de semana na presença do Senhor e que todos vocês permaneçam na paz. Vamos orar? Grande Deus, eterno e soberano Senhor, nós hoje aprendemos, meu Deus, com a história do rei Manassés, que o Senhor repudia o pecado, que o Senhor não tolera o pecado. E nós queremos, meu Deus, te pedir perdão se nós andamos, Senhor, por esses caminhos,
buscando, Senhor Deus, o oculto, buscando no escondido coisas que ofendem o Teu Santo Espírito. Pai bendito, louvado seja o Teu santo nome, porque a Tua misericórdia ainda está estendida sobre toda a terra, Senhor. E que nós entendemos, Pai, que a salvação ainda é possível para aquele que crê, para aquele que deseja, Senhor, abandonar os seus pecados. Se tiver, Senhor Deus, alguém me ouvindo que tem cometido tantos pecados abomináveis, mas que ainda deseja ser lavado e transformado pelo sangue de Jesus, Pai, alcance esse coração neste momento, Pai, e faça uma transformação nessa vida. Pai bendito, alcance os nossos filhos também, Senhor. Conduza eles pelo caminho da paz, pelo caminho certo, pelo caminho da verdade. Também eu oro, Senhor, também oramos, Senhor, pelos enfermos, os hospitalizados, todas essas pessoas que colocaram os seus nomes na lista de oração, que o Senhor esteja, Pai, atento às suas necessidades e nunca, Pai, deixe que venhamos a esmorecer, a entristecer, achando que o nosso caso não tem mais solução. Senhor Deus, que a Tua paz esteja sobre nós. Abençoa cada pai, cada mãe, cada família, Senhor, que juntos possamos unir e adorarmos a Ti, Senhor, em espírito e verdade. Conduza-nos na Tua presença e nos dê, Senhor, um final de semana feliz e abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.